Olá, pessoal. A maior agência policial dos Estados Unidos agora tem o poder de operar nas sombras, prender cidadãos e usar tecnologia de vigilância em massa. Eles acabaram de receber 100 bilhões de dólares para fazer exatamente isso. Eu estou falando da ICE, Agência de Imigração dos Estados Unidos. Então esqueça tudo o que você acha que sabe sobre segurança pública. Em janeiro de 2026, as ruas de Minneapolis se tornaram o cenário de um pesadelo. Agentes federais balearam e mataram dois cidadãos americanos, René Good, de 37 anos, e Alex Preddy, um enfermeiro que tentava proteger uma mulher durante um protesto. E aí nós não estamos falando de criminosos perigosos ou uma operação na fronteira, não. A gente está falando do ICE. Repetindo, é a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. A ICE de hoje não é a mesma agência burocrática criada lá em 2003, após o 11 de setembro de 2001. Né? O que as câmeras registraram nas ruas de Chicago, Los Angeles e Minneapolis foram tropas com uniformes sem identificação, rostos cobertos por máscaras táticas e o uso de táticas de guerra no meio de bairros residenciais. E a reação, obviamente, foi imediata. Milhares de pessoas foram às ruas em protestos como o movimento No Kings, sem reis, né? E o hashtag Abolish ICE, abolir o ICE, voltou com uma força avassaladora. As pesquisas de janeiro de 2026 mostraram que 46% dos americanos agora apoiam a extinção total dessa agência. Mas a verdadeira questão que eu quero desenvolver aqui não é exatamente porque as pessoas estão revoltadas, mas sim eu quero destrinchar um pouquinho como que o governo americano transformou uma agência de imigração em uma força paramilitar com poder suficiente para aterrorizar um país inteiro. Seria isso um erro de sistema? Não. A resposta para isso é que o sistema foi comprado, financiado e programado para agir exatamente assim. Desta forma, com rigor, não sei o quê, com excesso de violência, exatamente dessa forma. Para entender esse colapso, precisamos seguir o dinheiro. Em 4 de julho de 2025, o presidente Trump assinou uma lei monumental conhecida como One Big Beautiful Bill Act, ou OBBA. Português, OBA. Essa lei não apenas alterou os impostos do país, ela injetou cerca de 170 bilhões de dólares em segurança de fronteira e aplicação da lei interna. O orçamento do ICE, que costumava girar aí entre 8 e 10 bilhões de dólares, foi catapultado lá para cima. O projeto ele garantiu um aumento que fará a ICE ultrapassar a marca de 100 bilhões de dólares até 2029. O ICE se tornou da noite para o dia a agência de aplicação da lei federal com maior financiamento da história dos Estados Unidos. E o que se compra com dezenas de bilhões de dólares? Expansão irrestrita. A nova lei direcionou 45 bilhões apenas para expandir a capacidade de detenção do ICE. Qual o objetivo? Criar 100 mil novas vagas e chegar a mais de 135 mil pessoas presas simultaneamente. Para abrigar tanta gente, eles pararam de usar apenas prisões normais. O governo começou a comprar enormes armazéns logísticos, são estruturas comerciais gigantescas, né? Para convertê-las em megacentros de detenção, que podem abrigar até 10 mil pessoas cada. Eles montaram acampamentos de tendas dentro de bases militares, como em Fort Bliss, no Texas, onde as temperaturas lá podem chegar até 37 graus. Mas a complexidade vai além do concreto e das tendas. A verdadeira engrenagem desse sistema é a mudança de prioridade. No passado, o foco governamental era a deportação de indivíduos com histórico de crimes violentos. O novo mandato eliminou essa distinção. O objetivo agora passou a ser atingir cotas absurdas de prisões diárias. A pressão política exigia volume, não segurança. A detenção de pessoas sem nenhum histórico criminal aumentou em 2.450%. A realidade é que a instrumentalização política do ICE atingiu um nível onde a segurança pública é o que menos importa. Olhe para os números. Em outubro de 2025, apenas 31% dos detidos tinham antecedentes criminais. E o resto? Pessoas administrativamente indesejadas. O foco não é o criminoso violento, é o volume, é o espetáculo da bota na porta. Ora,
o ICE começou a realizar operações que lembram redes de arrasto, pegando qualquer um que estivesse no caminho. E para financiar essa máquina de deportação, a OBBA criou punições financeiras brutais. Por exemplo, uma taxa de $250 sobre vistos, o fim de benefícios de saúde para imigrantes legais e um imposto de 1% sobre remessas de dinheiro enviadas para fora do país, taxando famílias que tentam ajudar parentes no exterior. Com tanto dinheiro, o ICE não precisa mais apenas chutar portas. Eles construíram o que sociólogos chamam de panóptico digital, inclusive já pude dizer em outros vídeos. A agência firmou contratos milionários para usar um aplicativo chamado Mobile Fortify, desenvolvido pela NEC. Esse sistema permite que agentes nas ruas escaneiem o rosto de qualquer pessoa e cruzem as informações com um banco de dados com mais de 200 milhões de imagens. O sistema diz que você é um match e pronto, sua vida acabou. Não importa se você tem um passaporte no bolso. O sistema é a lei. E se o algoritmo errar, o que ele faz com frequência, especialmente se você não for branco, o problema é seu. Estamos trocando o devido processo legal por uma determinação definitiva, feita por uma inteligência artificial opaca. Adicione a isso contratos de milhões e milhões de dólares com empresas como a Palantir, cujo dono, Peter Thiel, eu já tive a oportunidade de publicar um vídeo. A Palantir, ela trabalha com mineração de dados e o uso de sistemas como Penlink para rastrear celulares via geofencing ou geocercamento. Na realidade é como se fosse uma cerca geográfica virtual, né? E o que esse tipo de aplicativo faz? Eles monitoram oposição política. Parece um regime, né? O que esses sistemas de geocercamento fazem é monitorar bairros inteiros para rastrear cada celular que passou por um protesto. É a realização do sonho de qualquer regime autoritário do século XX. Plataformas de IA filtram bilhões de posts em redes sociais para caçar o que eles começaram a classificar como terrorismo doméstico, né? Aí incluindo ativistas e manifestantes. Se você vai a um protesto contra o ICE, o seu celular e o seu rosto podem colocar você em uma lista de investigação federal. Isso gerou, logicamente, um efeito, né, absurdo, massivo. Famílias inteiras agora têm medo de levar os filhos para a escola ou buscar atendimento médico em hospitais, obviamente por medo de agentes apaisando. O ano 2025 foi o mais letal em 2 décadas para os detidos pelo ICE. Foram 32 mortes registradas em 2025 e o número chegou a 46 mortes até março de 2026. Pessoas com condições de saúde pré-existentes morreram por negligência médica severa. Mas a arma mais silenciosa usada lá dentro é a solitária. Entre abril de 2024 e maio de 2025, o ICE colocou mais de 10.500 pessoas em confinamento solitário. Especialistas da ONU classificam o isolamento por mais de 15 dias como tortura, capaz de causar danos cerebrais permanentes e alucinações. Na Nova Inglaterra, quase 75% dos confinamentos do ICE ultrapassaram esse limite de 15 dias. Pessoas com doenças mentais graves não receberam tratamento, mas foram aí trancadas em salas vazias, às vezes por meses a fio, muitas vezes apenas por pedirem um cobertor ou entrarem em greve de fome. O caso de Charles Leo Daniel, que passou grande parte de quase 4 anos na solitária antes de morrer em detenção, escancara o nível de crueldade desse sistema. O sofrimento é o próprio mecanismo de controle. É uma tática de pressão desenhada para forçar as pessoas a desistirem de seus processos legais e aceitarem a deportação. E adivinha quem lucra com cada dia que essas pessoas passam presas? Empresas de prisões privadas, como a Core Civic e a Gel Group, que receberam contratos sem licitação válidos por 15 anos. Eles transformaram vidas humanas em um modelo de negócios extremamente lucrativo. Toda essa engrenagem de vigilância, morte e lucro nos traz de volta às ruas de Minneapolis e aos assassinatos de americanos. A panela de pressão explodiu. O movimento Abolish ICE, então no caso, vamos abolir o ICE, né? Deixou de ser um grito da periferia radical e invadiu o centro do debate político nos Estados Unidos. O Partido Democrata entrou em um colapso interno sobre como lidar com isso. De um lado, a ala progressista,
impulsionada por candidatos mais jovens da geração Z e Millennials, que argumentam que o ICE é uma instituição violenta por natureza e deve ser completamente extinta. Elas apontam que os Estados Unidos existiram por séculos sem o ICE e podem muito bem transferir investigações criminais para outras agências. Por outro lado, estrategistas centristas alertam que o slogan Abolish ICE é uma armadilha política, semelhante ao Defund the ICE, ou Refunde a polícia. Eles temem que abolir a agência afaste eleitores moderados. A proposta deles não é o fim do ICE, mas uma reforma drástica, no caso, impor câmeras corporais aos agentes, proibir máscaras de esconderijo, acabar com prisões privadas e focar na justiça, mantendo a segurança de fronteira, logicamente. Mas a complexidade dessa crise exige que abandonemos a visão binária de apenas reformar ou apenas abolir. A ascensão do ICE não é um caso isolado de imigração. Especialistas em história e direitos humanos estão fazendo paralelos aterrorizantes com o nascimento dessas forças policiais de regime e comparando-as, com o passado. Por exemplo, a Gestapo, até polícia secreta obra da Itália fascista. Sabe o que o historiador Robert Gelatelli dizia sobre a Gestapo? Que ela era uma força pequena que dependia da denúncia social. O ICE do 2026 é uma força gigante que depende da apatia digital. Essas polícias históricas, elas não começaram prendendo todo mundo, tá? Elas começaram com mandatos preventivos contra grupos específicos, operando fora de controle judicial normal, fortemente militarizadas e agindo com lealdade política ao líder, em vez da Constituição. Quando o ICE começa a desafiar abertamente ordens judiciais, quando tenta federalizar a Guarda Nacional, quando reduz o tempo de treinamento dos agentes para apressar a formação de uma tropa leal, e quando exige imunidade legal absoluta para matar nas ruas, a agência deixa de ser uma burocracia delfântica, tornando-se obviamente o braço armado de um projeto de poder. E a divisão dentro da própria agência comprova isso. O ICE é composto por divisões diferentes. Por exemplo, a Homeland Security Investigations, HSI, que lida com crimes reais como tráfico humano e cybercrimes, chegou a implorar ao governo para ser separada das operações de remoção. Os investigadores criminais sabem que a brutalidade e o viés político das deportações em massa destruíram a credibilidade da agência a ponto de as polícias locais e o público se recusarem a colaborar com eles. Vejam, os Estados Unidos não passa por uma crise migratória. Na realidade, o que a gente está testemunhando é a construção de uma infraestrutura de controle doméstico, que custa bilhões de dólares. Através de leis como o OBBA, o governo criou uma tempestade perfeita, financiamento infinito, isenção de regras e tecnologia de vigilância profunda. Os assassinatos de René Good e Alex Pretty não foram acidentes isolados. Foram a consequência matemática de um sistema treinado para ver comunidades como campos de batalha e cidadãos como danos colaterais. A verdadeira batalha que se desenrola agora nas cortes americanas e nas urnas de 2026 decidirão muito mais do que o destino dos imigrantes. Na prática, essas eleições decidirão se uma democracia pode sobreviver quando permite que o Estado construa uma polícia paramilitar secreta em seu próprio quintal. Se você quer entender os bastidores do que realmente dita as regras globais, você não pode ficar de fora. Inscreva-se no canal se achar adequado. Ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas investigações. Obrigado e vejo-os em breve.